Hoje eu vou ensinar para vocês sobre os glicídios e os lipídios. Esse vídeo vai ser separado em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre os glicídios e a segunda parte eu vou falar sobre os lipídios. Então vamos lá para o vídeo nesse vídeo a gente vai falar sobre os glicídios. Lembrando que glicídios e carboidratos é a mesma coisa, ok? Então, os alimentos ricos em glicídios são chamados de energéticos e sua maioria vem de origem vegetal. Calma aí que daqui a pouco eu vou explicar aí porque eles são chamados de energéticos. Agora vamos conhecer alguns exemplos de carboidratos. Um exemplo de carboidratos são cereais, como arroz, trigo, leguminosa, como feijão e ervilha, raízes, como batata e cenoura, e frutas, como banana, manga e maçã. Todos esses alimentos são exemplos de carboidratos, ok? Os carboidratos são compostos orgânicos e são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Você pode encontrar alguns tipos de carboidratos que têm outras substâncias, mas com certeza vai conter carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Mas para que serve o carboidrato? Qual é a sua função? O carboidrato tem função energética. E por que tem essa função energética? Porque a energia que o ser vivo utiliza para formar suas células, como movimentar-se, produzir calor e etc., provém da oxidação do alimento por meio do processo de respiração celular. E o principal combustível da respiração celular são os carboidratos, que são oxidados mais facilmente. Porém, não só existem os carboidratos como fonte de energia, também tem as proteínas e os lipídios, por exemplo. Porém, como os carboidratos são mais fáceis para fazer a oxidação celular, eles se transformam como principal fonte de energia para nós. Porém, ele não tem só essa função. Ele também tem a função estrutural, que ele pode servir como estrutura de alguns animais e de algumas plantas, por exemplo. Porém, os carboidratos têm algumas classificações, e eles são classificados em três. Os monossacarídeos, que são os que contêm uma molécula, os olissacarídeos, que são os que contêm de 2 a 10 moléculas, e os polissacarídeos, que são os que contêm mais de 10 moléculas. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, começando com os monossacarídeos. Como eu falei, os monossacarídeos são os que têm uma molécula de carboidrato. Eles são formados por açúcar simples e não sofrem hidrose. E por que eles não sofrem hidrose? Hidrose é a separação, ou seja, quando você pega uma molécula e separa ela para formar mais moléculas. Só que os monossacarídeos não fazem isso, eles não se separam, ok? E eles também podem possuir de 3 até 7 carbonos. Como assim eles podem possuir de 3 a 7 carbonos? Lembra que eu falei a vocês que os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio? Então, praticamente a fórmula geral é essa: carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, alguns monossacarídeos contêm mais carbonos que outros, como por exemplo, e cada um tem um nome. Os monossacarídeos que contêm 3 carbonos se chama triose. Os que têm 4, tetrose, 5, pentose, 6, hexose e 7, heptose. Porém, se aumenta a quantidade de carbono, também vai aumentar a quantidade de hidrogênio e de oxigênio. Mas é simples de identificar. O carbono e o oxigênio sempre vai ter a mesma quantidade. Tá vendo? 3, 3, 4, 4. Só o que vai mudar é o hidrogênio. Mas também é facinho de descobrir. O hidrogênio é a quantidade de carbono multiplicada por 2, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Tá vendo? É super simples decorar isso aí. É só você saber essa fórmula geral que você sabe todas as outras. Outra fórmula também de você saber é só pegar onde tem esse N aqui, e substituir pela quantidade de carbono. Então, aqui você substitui, vamos pegar o exemplo do 3. Aqui você substitui por 3, aqui você substitui por 3, aqui substitui por 3. Então, aqui vai ficar um 3 e um 2 junto. Então, 3 multiplicado por 2, 6. Que já vai dar o resultado aqui, Então, esses são
alguns classificações de monossacarídeos. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de monossacarídeos. Um que é hexose, que são o que contém 6 carbonos, e o pentose, que contém 5 carbonos em sua composição, ok? E eu coloquei um exemplo de cada um. Aqui eu coloquei a glicose, que é um exemplo de hexose, que você pode encontrar no pão, a frutose, que você pode encontrar em frutas, e a galactose, que você pode encontrar em leite. Já na pentose eu coloquei dois, que foi a desoxirribose, que você encontra no RNA, e a ribose, que você encontra no DNA. Esses exemplos aqui de hexose e pentose caem bastante em provas, então fiquem ligadinhos nisso. Vamos para o próximo. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre os oligosacarídeos. Então, lembrando que eu falei que eles são de 2 a 10 monossacarídeos juntos. Lembra que os monossacarídeos são os que são uma molécula de carboidrato? Então, esses são quando tem 2 monossacarídeos juntos, automaticamente já vira um oligosacarídeo, ok? De 2 até 10 se chama oligosacarídeos. Então, e eles são unidos por ligação glicosídica. E o que é isso? Vamos dizer que esse daqui é um monossacarídeo e esse daqui é um monossacarídeo. Um desenho bem feio, mas só para explicar. A partir do momento que esses dois monossacarídeos se juntam, eles se transformam em um oligosacarídeo, porque assim são dois unidos. Se tiver 3 unidos, também é um oligosacarídeo, porque é de 2 até 10. Para ocorrer essa união de monossacarídeos, eles precisam perder uma quantidade de água. Aí assim eles se juntam. Se no caso precisar separar eles, é só colocar uma quantidade de água de volta que eles se separam, ok? Os olissacarídeos também têm algumas classificações, que são elas: quando contém 2 monossacarídeos juntos, como aqui no exemplo do desenho, eu coloquei 2 monossacarídeos juntos. Eles se chamam disacarídeos. Se tiver 3 monossacarídeos juntos, eles vão se chamar trissacarídeos. Se tiver 4, tetrasacarídeos. Se tiver 5, pentasacarídeo. E assim por diante até chegar aos 10. Ok? E aqui embaixo eu coloquei um exemplo de um oligosacarídeo que cai bastante em provas, que é o disacarídeo. Lembrando que são os que têm 2 monossacarídeos juntos. Aqui, ó. Aqui eu coloquei 2 monossacarídeos, a frutose é um monossacarídeo e a glicose é um monossacarídeo. Quando os dois se juntam, eles formam a sacarose. E a sacarose é um exemplo de disacarídeo, porque é a união de 2 monossacarídeos juntos. Assim como a lactose, que é a união de galactose com a glicose, que é 2 monossacarídeos. A maltose, que é a união de glicose com glicose, também é um exemplo de disacarídeo, porque é a união de 2 monossacarídeos juntos, ok? Agora vamos para os polissacarídeos, que é os que têm mais de 10 monossacarídeos juntos. Os polissacarídeos não têm nenhuma classificação e nenhum outro nome, pois a partir do momento que tem mais de 10 monossacarídeos juntos, todos se chamam polissacarídeos, ok? E aqui eu coloquei alguns polissacarídeos importantes, que é bom saber. O primeiro exemplo que eu coloquei foi o amido, que sua composição é a união de glicose. É glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. Assim formamos o amido. E ele é a reserva de energia de plantas de algas. Lembra quando tá aquele inverno e aquela planta continua verdinha? Isso acontece porque ela tem uma reserva de energia guardada. E essa reserva é chamada de amido. E como ocorre isso? É assim, ó. A planta tá lá fazendo sua fotossíntese, criando sua energia, fazendo sua energia para viver. Então, essa energia, esses açúcares que tem na planta, chamados de glicose,
muitas vezes ela guarda um tanto de glicose. E elas vão guardando. Vamos para ficar melhor entendido, como se fosse que as plantas tivessem um porão. Aí ela pega aquela glicose e vai jogando naquele porão. E assim elas vão se unindo. E essa união se forma um amido. E esse amido é o que vai fazer com que, quando elas precisem de açúcar, quando elas não conseguirem mais produzir açúcar, que é no caso do inverno, elas usem aquela reserva de açúcar para continuar viva, ok? Eu também coloquei um exemplo, outro exemplo, que foi o glicogênio, que também é a união de glicose. Só que diferente do amido, ela é usada para reserva de animal e de fungo. Ela é a mesma coisa do amido, só que o glicogênio é a reserva de energia de nós humanos, de animais e de fungo. Vou dizer um exemplo. Ó, quando você come muito açúcar, vamos dizer que você comeu muito açúcar, na 1 hora à tarde você comeu muito açúcar, então tem muito açúcar no seu organismo. Então, o que vai acontecer? O seu organismo vai entender que tem muito açúcar. Então, ele vai pegar esse açúcar e a partir de uma substância que nosso corpo faz, chamado de insulina. Pois é, nosso corpo ele faz insulina. Então, essa insulina faz com que ela tira o açúcar do nosso organismo e junta. E quando essa união se chama glicogênio. E eles fazem a mesma coisa. Como eu disse no exemplo, é como se nosso organismo tivesse um porão, aí ele joga lá aquela quantidade de glicose e vai lá acumulando. E ele se acumula e para se unir, ele precisa como se fosse de uma cola para se unir. Essa cola é chamada de insulina. E lá eles vão ficando guardados lá para quando a gente precisar de energia, a gente é só ir lá naquele porão e pegar um pouquinho para repor as energias, ok? Por isso que quem tem diabetes é porque tem tem muito açúcar no sangue, muito açúcar no organismo, porque porque seu organismo não faz insulina. E se não faz insulina, não tem como ele pegar o glicogênio e transformar, não tem como ele pegar a glicose e transformar em glicogênio. Aí assim os açúcares ficam soltos no corpo e ele fica doido sem saber o que fazer. Por isso que quem tem diabetes todo mês precisa tomar insulina, por causa que seu corpo não produz, ok? Eu também coloquei outro exemplo aqui, ó, que faz celulose. E a celulose é a parede celular das plantas. Pois é, lembra que eu falei que os carboidratos também têm função estrutural? Então, a celulose é um exemplo de um carboidrato fazendo sua função estrutural, que é a parede das plantas. A quitina também é um exemplo de carboidrato estrutural, como os exoesqueletos, que são os esqueletos dos artrópodos, e a parede celular de fungos, ok? Então, aqui tem 2 exemplos de carboidratos energéticos e aqui 2 exemplos de carboidrato que assumem a função estrutural, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido um pouquinho do que eu expliquei. Um beijo e tchau!